por estar aqui. E eu ainda estou pedindo a Deus para entender, porque a gente se sente miserável mesmo, né? Pai do céu, o que que eu vou falar? E quanto mais escondidinho a gente quer ficar, mais o Senhor nos chama para a batalha, né? Não tem jeito de fugir. Mas amém. A paz do Senhor a todas. Meu nome é Renata Ronier, sou casada, tenho 2 filhas e sou missionária do Senhor para as nações. Nós não temos pouso certo. A palavra de Deus que o Senhor colocou no meu coração para trazer hoje nessa tarde foi sobre Rebeca, a escolhida. Foi sobre você. Foi sobre você, Carlota, Irisneide, Luciana, Renata, Isis, Elizabeth, Tina e as demais que estão aqui. A palavra que o Senhor veio trazer hoje no meu coração é sobre o nosso nome. E eu vou convidar vocês para abrir a palavra de Deus em Gênesis 24, para que a gente possa entender um pouquinho dessa história. É interessante que quanto mais nós estudamos, mais o Espírito Santo nos traz a revelação. E desde Gênesis, Apocalipse, a palavra de Deus é clara em relação a casamento. Praticamente a Bíblia toda fala sobre casamento, sobre o encontro do noivo e a noiva. E em Gênesis, Abraão, ele já era de idade, né? E ele estava à procura de uma noiva para o seu filho, o Isaac. Abraão, ele é a figura de Abraão na palavra de Deus, a figura dele representa o próprio Deus. Isaac, que foi pedido como sacrifício, Isaac está figurativo aqui, ele está representando na palavra de Deus a figura de Isaac é o próprio Cristo, o próprio Jesus, o sacrifício, né? E agora nós vamos descobrir hoje, não sei se você já sabe, quem que é Rebeca? Rebeca somos nós, somos a noiva. E a palavra de Deus, quanto mais você vai estudando, mais vai esmiuçando, o Espírito Santo vai trazendo coisas que a gente não imaginava, né? Então vamos lá ler 24, Gênesis 24. Abraão já era um homem muito idoso e o Senhor o tinha abençoado em tudo. Um dia Abraão falou ao seu servo mais antigo de sua casa, que tomava conta de tudo: coloque a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus do céu e da terra, que não deixará meu filho casar com uma moça dos cananeus, entre os quais vivemos. Prometa que irá à minha terra natal escolher uma mulher para Isaque entre os meus parentes de lá. Agora vamos pular do 5, já vamos pular para o 7. O Senhor, o Deus do céu, que me mandou sair da casa do meu pai, da minha terra natal, e jurou dar esta terra aos meus descendentes, enviará o seu anjo diante de você, Eliezer. Ele providenciará que você encontre ali uma jovem para ser a mulher do meu filho. Se a mulher não quiser vir, você estará livre do seu juramento. Mas Abraão já sabia que Deus ia escolher uma mulher. Mas não leve o meu filho para lá. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão. Seu servo jurou cumprir as ordens de Abraão. O servo escolheu 10 camelos de Abraão, levando consigo do que seu senhor tinha de melhor, e viajou para Mesopânia, para a cidade de Naor. Você vai entender cada detalhe aqui, porque às vezes nós lemos a palavra de Deus, a gente tem tanta letra, palavra que é difícil, né? A gente não entende por que está aqui. Cada palavrinha é um significado muito forte espiritualmente. Ao cair da tarde, quando as moças saem para tirar água, fez os camelos se ajoelharem próximo de um poço de água e orou em silêncio. Ele orou não em voz alta, somente no seu coração. Ele orou: ó Senhor Deus do meu senhor Abraão. Quem orou aqui foi Eliezer. Dá-me um bom êxito neste dia e mostre bondade para com meu senhor Abraão. O Senhor vê que estou perto desta fonte. As moças dessa cidade estão vindo tirar água. Vou pedir a uma delas: por favor, incline o seu cântaro para que eu beba água. E se ela responder: beba, também darei água aos seus camelos. Que seja essa moça que o Senhor escolheu para o servo de Isaque. Assim saberei que o Senhor foi bondoso para com meu senhor. Antes de terminar a oração, chegou Rebeca, filha de Betuel, filha de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, levando um cântaro no ombro. A moça era muito bonita e virgem, isto é, nenhum homem tinha tido relações com ela. Ela desceu à fonte, encheu o cântaro de água e subiu. O servo de Abraão foi ao encontro dela e disse: dê-me um pouco de água, seu cântaro, para me beber? Pois não, senhor, disse ela, e tirou imediatamente o cântaro do ombro e lhe deu de beber. Depois de lhe dar de beber, ela disse: vou tirar água para os seus camelos também, até estes ficarem satisfeitos. Ela prontamente despejou a água do cântaro do bebedouro
e correu de volta ao poço para tirar mais água. E repetiu isso até que todos os camelos tivessem saciado a sua sede. Até aqui. Até aqui, só para você entender. Abraão estava à procura de uma noiva para o seu filho, Isaque. E ele pediu Eliezer para ir até a sua noiva. Agora, olha que interessante. O significado de Eliezer em hebraico, se vocês quiserem anotar aí para vocês não esquecer. Eliezer em hebraico, El, significa Deus. Ezer, socorro. Deus de socorro. Deus é o meu auxílio. Conselheiro. Quem é o nosso conselheiro? É o Espírito Santo de Deus. Na cultura de Israel, o noivo escolhe a sua noiva. O noivo escolhe a sua noiva. E ele vai lá, não é a noiva que escolhe o noivo. Nós, brasileiros, batemos os olhos assim, nossa, que homem lindo, vamos ver se é de Deus, vão orar aqui, vão pagar um preço. Não. Lá em Israel, o noivo escolhe a noiva, a mulher não tem direito de escolher. Então, a palavra de Deus remete o tempo todo nas culturas hebraicas mesmo. E o noivo, quando ele escolhe a noiva, lá em Israel, ele, antes de casar com ela, ele dá um presente para ela. Ele dá um presente muito caro para a noiva, para que essa se prepare para o casamento, para o dia das bodas. Quando Jesus morreu na cruz, ele foi, mas ele deixou um presente para nós, a noiva, que é o Espírito Santo de Deus. Eliezer está simbolizando aqui na palavra de Deus o Espírito Santo, aquele que aconselha, o socorro, o auxílio. E agora, dando continuidade, quando Eliezer fez essa oração em silêncio, de prontidão, a primeira prova que ele pediu para saber se ela era a noiva escolhida foi se ela sabe servir. Ele procurou saber se ela sabe servir. Isto é o Senhor falando no nosso coração, que o primeiro dom que nós temos que ter, o primeiro dom que a noiva tem que ter é servir. Nós nascemos para servir. Você nasceu para servir, mulher. O Senhor tem chamado você para servir o reino. Quem sou eu para falar, não, eu não quero? Quem é o vaso para falar com o oleiro? Porque muitas das vezes o Senhor nos chama para fazer a obra dele, nos chama para fazer coisas que nós não queremos fazer, e devido a isso nós atrasamos as nossas bênçãos do Senhor. Então, de prontidão, a Rebeca, ela se aceitou servir, e ela também serviu os camelos. Você já procurou saber quanto que um camelo bebe? Mais de 30 litros d'água, um camelo. Imagina a quantidade, quantas e quantas vezes ela foi lá, foi um trabalho árduo, foi um trabalho cansativo. Assim que ela terminou de servir, Eliezer, representando a figura do Espírito Santo, ornou ela com joias. Você sabe o significado disso? Quando você se entrega ao Senhor, quando você se entrega prontidão a servir, o Espírito Santo vem e nos orna de dons. O Senhor começa a te encher de dons, para que você possa servir com estes dons. Aí o Senhor começa a te dar interpretação de línguas, o Senhor começa a te dar dons de cura, o Senhor começa a te dar dom de interpretação da palavra de Deus. Aleluias. O Espírito Santo começa a te ornar de joias. Aqui, quando o Senhor fala nessa palavra, ele está falando essa revelação. Não tem outra explicação. Quando Rebeca terminou de servir, aqui está escrito, em Gênesis, vamos lá para você ver. Em Gênesis 24, 22. Quando os camelos acabaram de beber, o homem lhe deu uma argola de ouro de 6 gramas e 2 pulseiras de ouro, pesando cerca de 120 gramas, e perguntou, quem é o seu pai? Será que há lugar na casa do seu pai para receber a mim e os que me acompanham? E ela respondeu, o que ela respondeu? Eu sou filha de Betuel. O que significa Betuel em hebraico? Casa do Senhor, casa de Deus, homem de Deus. Olha onde Rebeca foi encontrada. O Espírito Santo tem sondado a terra. O Espírito Santo tem sondado os corações para ver quem está ali preparado, porque o noivo está vindo, gente. O noivo está vindo. O papel do Espírito Santo que o Senhor nos deixou aqui nessa terra é para nos preparar, é para nos fortalecer, é para nos capacitar. E a nossa identidade, eu sempre falo isso, todas as vezes que eu estou ministrando, o Senhor sempre me leva a falar isso, porque o inimigo tem tentado tirar a nossa identidade. Você, mulher, quantas vezes você compara a sua vida com outras pessoas e você se sente pequena?
Você se sente diferente. Quantas e quantas vezes já aconteceu isso comigo? E o Espírito Santo vem e puxa minha orelha. Você é minha filha? Você é minha imagem? Erga sua cabeça. Não deixe o diabo colocar isso no seu coração. Nós precisamos tornarmos aquilo que o Senhor nos fez. Filhas, o Senhor te chamou pelo nome. Você foi escolhida. Eu vou te convidar para você abrir a palavra lá em onde o Senhor fala que nós somos escolhidos. Lá em João 15. João 15, versículo 16. Só vou ler aqui para você lembrar, refrescar sua memória. Vocês não escolheram a mim, assim diz o seu Senhor, viu? Eu é que escolhi vocês. Eu as chamei para irem e darem frutos, frutos que permanecem, para que tudo que pedirem ao Pai, em meu nome, Ele conceda a vocês. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Como diz a Tina na oração, sem amor não tem como. Sem amor não tem como o Espírito Santo ser gerado em nós. Para que você seja filha, você tem que ter o coração de Deus. O coração de Deus ama. É simples assim, ama. A gente não consegue entender, mas Ele ama. Deus, mas como é que você pode amar uma pessoa tão ruim assim? Ele ama. Ele não ama o pecado, Ele ama a pessoa. E Ele não desiste de nós. Ele não desiste de nós. Então, Eliezer, dando continuidade, Eliezer foi para a casa de Betuel. E Rebeca foi apresentar o pai, a mãe, e foi apresentando e passaram a noite ali. No dia seguinte, Labão, irmão de Rebeca, fala assim, então, fica à vontade. Ele falou assim, não, na verdade, eu não posso demorar mais, demorar mais, não posso enrolar mais. Eu vim aqui para pedir a mão de Rebeca para o meu filho do meu senhor. E Labão, não, deixa ela aqui com a gente, está tudo muito rápido. Deixa nós curtirmos ela aqui mais 10 dias. Quantas e quantas vezes nós falamos assim, Deus quer que você faça isso. Ah, não, daqui a pouco eu faço, daqui uns dias. É para já, quando o Senhor chama é para já. E a palavra de Deus fala, bem-aventurado aquele que deixa pai e mãe por amor ao meu nome. A Eliezer falou assim, vamos chamar ela, vamos ver o que ela fala. Labão, chama a Rebeca lá, vamos ver o que ela vai falar. E chamaram a Rebeca. Rebeca não conhecia Eliezer, Rebeca não conhecia Isaac, Rebeca não conhecia Abraão. Mas, como estava escrito na palavra lá no início, quando Abraão falou assim, o Espírito de Deus irá à frente. Abraão já clamou, o próprio Deus. E quando perguntaram, Rebeca, você vai comigo? E de prontidão, ela falou assim, eu vou com o Senhor. Eu vou com o Senhor. Ela deixou pai, mãe, irmão, tudo para trás. E no decorrer, no caminho, ela levou, a palavra de Deus fala que ela levou ainda as damas de honra dela, que eu também quero entrar com você, para você entender isso. Ela levou as damas de honra e os camelos, no meio do deserto, teve cansaço, no meio do deserto teve desânimo. E quem que dava ânimo para Rebeca? Eliezer. Olha, vai valer a pena, ele é lindo. Ele tem um coração amável, ele é bondoso. E quantas vezes nós estamos no deserto, ainda mais nessa situação que o mundo está passando, e a gente acha que Deus não está olhando para a gente. E o Espírito Santo, quando nós damos liberdade, quando nós convidamos, quando nós nos entregamos, o Espírito Santo começa a falar, vai valer a pena, o noivo está vindo, vai valer a pena, continua, fortaleça, santifica, resguarda. Essa é a palavra do Senhor, o Senhor já vem, o noivo já vem. Também eu vou pedir para vocês abrirem a palavra lá em Mateus 25, que também fala sobre casamento, porque hoje o Senhor está querendo falar sobre isso com você. O noivo está te chamando, minha noiva, noiva minha, amada minha, escolhida minha, te chamei pelo nome. Lá em Mateus 25, olha para você ver, em Gênesis fala de casamento, o primeiro milagre que Jesus realizou foi no casamento, isso não foi coincidência. Agora, em Mateus, lá no Novo Testamento, já está falando, Mateus 25, o reino dos céus pode ser ilustrado pela história de 10 damas de honra virgens que tomaram suas lamparinas e foram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram imprudentes, eram prudentes.
As insensatas pegaram suas lamparinas, mas não levaram óleo de reserva. Sabe o que significa o óleo aqui? O Espírito Santo. O Espírito Santo, toda vez que a palavra de Deus fala óleo, é o Espírito Santo. Elas não levaram óleo em suas lamparinas, mas não, outras levaram óleo em suas vasilhas, junto com as suas lamparinas. E como o noivo estava demorando, elas se deitaram para descansar e adormeceram. À meia-noite, elas foram acordadas pelo grito: o noivo está chegando. Quem saiu gritando foi o melhor amigo do noivo, o Espírito Santo de Deus, mais uma vez aqui. O Espírito Santo tem alertado a sua igreja no mundo inteiro. O noivo está voltando. O noivo está voltando, seu marido está voltando. Ele está chegando, saiam para recebê-lo. Todas as moças acordaram e prepararam suas lamparinas. Então, as 5 insensatas que não tinham azeite de reserva pediram aos prudentes: dê um pouco de óleo para nós, para que nós possamos acender as nossas lamparinas. Mas as outras responderam: nós temos apenas o suficiente para nós. Vão e comprem óleo para vocês. Quando a palavra fala comprar, é porque tem um preço, não é de graça. Para você ter o Espírito Santo de Deus, você tem que pagar um preço. Não é de graça. E o primeiro preço é renúncia. Mas as outras responderam: quando elas foram, o noivo chegou. E aquelas que estavam prontas entraram com ele para o banquete de casamento. E a porta foi trancada. Outra forma também que o Senhor sempre fala é sobre a porta. A porta foi trancada. Quando a porta foi trancada, ou quando a porta é fechada, não tem mais salvação. É igual quando o Senhor fechou a porta de Noé. As pessoas ficaram gritando lá fora. A palavra de Deus fala que quando Jesus voltar, vai ser da mesma forma. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram lá fora chamando: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Porém, ele respondeu: a verdade é que eu não as conheço. Portanto, vigiem e estejam preparados, porque vocês não sabem o dia e nem a hora da minha volta. Você pode perceber que na palavra aqui de Deus, em 25, são 10 damas de honra, são 10 escolhidas, porque naquela época, na cultura hebraica, as noivas, as damas de honra, elas eram escolhidas. Elas eram escolhidas, você foi escolhida. Você foi chamada. Agora depende de você se você vai manter o seu cântaro cheio do óleo do Espírito de Deus. Isso só depende da gente. O Senhor nos chamou pelo nome. O Senhor nos capacita, mas somos nós que somos responsáveis de mantermos cheias de óleo. Porque muitas das vezes a nossa imprudência, a nossa rebeldia, a nossa covardia nos impede do mover do Espírito Santo de Deus. E eu falo que são coisas pequenininhas, não são coisas grandes, não. São coisas pequenas que nos afastam da presença de Deus. É uma rebeldia aqui, é uma comparação ali, é uma fofoca ali, é uma indagação, e de repente seu coração começa a se tornar amargo, seu coração começa a se tornar fechado, e é impossível o Espírito Santo agir neste coração. É impossível. O Senhor tem chamado a sua noiva, mulher, presta atenção no que o Senhor está falando com você. Você é escolhida, você é chamada, você é a Rebeca, a noiva escolhida. Só que uma das primeiras coisas que o Senhor nos vê, que Ele nos procura para ver se nós somos aprovadas, é se nós estamos dispostos a servir. Quando nós nos dispusemos a servir, a fazer a vontade de Deus, Ele nos adorna. Ele nos adorna com os presentes do Espírito Santo de Deus. E as coisas materiais dessa terra têm tirado os nossos olhos de Cristo. Como que eu vou buscar Deus devendo aluguel? Como que eu vou buscar Deus passando necessidade? Como que eu vou buscar Deus? Meu Deus, eu tenho que trabalhar. Mas como? Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Assim diz o Senhor, o teu Deus. Quando você começa a colocar isso em prática, o seu bom pastor vai colocar comida em cima da sua mesa. Eu tenho prioridades para falar isso. Porque o Senhor falou para mim: Renata, eu não quero que você trabalhe por um tempo. E desde os 13 anos de idade eu trabalho. Eu falo: não, o Senhor, Ele abençoa, sim, mas eu tenho que fazer a minha parte. Há casos e casos. Quando eu resolvi obedecer,
Eu comecei a experimentar o sobrenatural de Deus. E a última coisa que eu queria na minha vida era viver pela fé. Eu falei, gente, eu nunca quero viver pela fé. Eu quero trabalhar, eu quero comprar minhas coisas, eu quero conquistar as minhas coisas. E o Senhor falou, oh, tadinha. Aí me pegou assim, sacudiu, quebrou, bateu. Aí eu já entendi, Senhor, eu já entendi. Eu vou fazer a tua vontade. Ah, filha, que bom, porque eu sei o que é melhor para ti. Os meus planos são mais altos que os seus. O meu caminho é melhor que o seu. Você consegue entender agora, filha? Deus, agora eu consigo. Toda quebrada, agora eu consigo. E quando eu resolvi obedecer, realmente eu comecei a experimentar o sobrenatural de Deus na minha vida. E Ele não tem deixado faltar nada, nada, nada. Às vezes eu estou com vontade de comer um fígado de boi com jiló, de repente faz, alguém faz e me dá. São coisas assim, cada um tem um gosto. Eu sou mineira, né? Às vezes eu estou com vontade de tomar sorvete, sou apaixonada com sorvete. Já várias situações que não tinha dinheiro para comprar sorvete, de repente chega uma pessoa aqui, ó, senti te abençoar, 2 potão de sorvete fechado. O Senhor é um Deus de detalhes. Eu não estou falando só de comida, não. Estou falando de coisas pessoais. Até nome sujo. O seu sonho é ter nome limpo. Senhor, limpa o seu nome. É só você pedir estratégia e sabedoria para Deus. Mas, se o seu coração estiver somente voltado para aquilo, o Senhor não vai fazer. Porque a palavra de Deus fala: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Agrada-te do Senhor. A gente só lembra da parte, Ele satisfará os desejos do seu coração. Agradar ao Senhor é confiar no Senhor. Agradar ao Senhor é obedecer ao Senhor. Porque quando você obedece, você simplesmente começa a agir dentro de você, os sonhos de Deus passam a ser os seus sonhos. De repente, você nunca imaginou amar uma pessoa, você nunca imaginou a ministrar, a interceder por aquela pessoa que você nunca viu na vida. E, de repente, ele coloca aquele amor dentro da sua vida e você começa a amar aquela pessoa, a interceder por aquela pessoa. É o Espírito Santo dentro de você, é o coração de Jesus, de Yeshua Mashiach, dentro de você. E o Espírito Santo fala assim, o Lisete, o Grace, desce aquela esquina ali. Ah, Deus, o que foi? Desce a esquina ali, vira a esquina, bate naquela porta e fala isso para aquela pessoa. É isso que o Senhor tem chamado para fazer, meu. Sai do comodismo, sai do egoísmo. Ah, eu quero só para mim, eu quero, Deus me abençoa, abençoa isso. Deus vai te abençoar sim, mas trabalha primeiro para Ele, porque Ele não fica devedor de ninguém. Não espera a sua bênção pessoal chegar para você obedecer o que Deus tem mandado a você fazer. Porque o Senhor está te provando. É tempo de provações. Aquilo que tem impedido o seu mover, o agir do Espírito Santo na sua vida, peça ao Senhor para trazer a luz. Fala, Deus, me mostra o que está impedindo aqui de ouvir a sua voz. Por que eu não consigo ouvir a sua voz? Porque o Espírito Santo fala com todos nós igualmente. Ele não faz acepção de pessoas. Ah, mas eu não consigo ouvir a voz de Deus. Mas você está buscando a voz de Deus? Você está pagando preço? Você está pagando preço? Você está sendo prudente? Porque você foi escolhida, não tem jeito, você foi chamada. Você foi chamada. Agora, você está pagando um preço para que esse óleo continue sobre a sua cabeça? Porque aqueles que estão de pé vigiem para que não caia. Ai de mim se eu não vigiar, porque quanto mais alto você mais perto de Deus, mais fúria inimigo está sobre a sua vida. Mais fúria vai vir e não tenha medo de enfrentar, não. Se Deus mandar você orar para alguém, Deus mandar, presta atenção. O Espírito Santo, quando você está alinhado com o Espírito Santo de Deus, você sente paz, até se é para você repreender um demônio ou não. Porque muitas das vezes a gente, o sangue de Jesus está sobre a minha vida, você vai lá, põe a mão na cabeça, Deus fala, não mandei você repreender, não mandei você mexer aí, porque depois vem contra-ataque contra a sua vida. Vem contra-ataque. Até isso você tem que perguntar para Deus, Deus, é para mim entrar ali? É para mim mexer? Não, não mexe naquele ali, não. Aquele ali não é para você, não. Porque irão procurar pessoas, irão te procurar para você, ora para mim, olha isso, não sei o quê. Peça discernimento, peça sabedoria, e o único que pode ser seu conselheiro neste momento é o Espírito Santo de Deus. Então, nós precisamos ser cheias do óleo do Espírito a todo momento, ainda mais nesses dias que a gente está vivendo. Dando continuidade lá em Gênesis 24, a 24 e 28.
A jovem correu para casa e contou à família da sua mãe tudo o que tinha acontecido. Rebeca tinha um irmão chamado Labão, e ele saiu apressado à fonte onde estava o homem. Vamos pular para parte para o 34. Então disse, sou servo, e Eliezer se apresentando. Eu sou servo Abraão, servo de Abraão. O Senhor tem abençoado muito meu senhor, e ele se tornou um grande homem. Deus deu a ele ovelhas, bois, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Sara, a mulher do meu senhor, era muito idosa quando deu um filho a ele, que é herdeiro de tudo que ele possui. E meu senhor me fez jurar, dizendo, jure pelo Senhor, o Deus do céu e da terra, que não deixará o meu filho casar com uma moça dos cananeus, entre os quais vivemos, mas você irá à casa do meu pai, presta atenção, casa de meu pai, e da minha família procurar uma esposa para o meu filho. Ô, gente, a palavra de Deus é linda. Abraão mandou Eliezer, que é configurativo de Espírito Santo de Deus, aí a casa do meu pai, a casa de Deus, buscar a sua noiva. É lindo isso, né? Nós somos a igreja. Mas você irá à casa do meu pai. Ele respondeu, o Senhor, em cuja presença tenho andado, enviará um anjo com você, e você terá sucesso na sua missão. Aqui Abraão fala, o Senhor, em cuja presença eu tenho andado. Abraão estava na presença do Senhor, por isso ele tinha autoridade para falar. Ele enviará um anjo com você, e você terá sucesso na sua missão, para que você encontre uma esposa para Isaque. Quando chegar até a minha família, você estará livre do juramento. Hoje, quando cheguei à fonte, orei ao Senhor. Aqui, Eliezer fala como que ele orou ao Senhor, como que ele respondeu, e a primeira resposta foi, como já disse, foi servir. E depois que serviu, ela foi ornada dos dons do Espírito Santo de Deus, ela foi ornada com as joias. Então, a palavra de hoje, para que você, esposa, para que você, mãe, filha, amiga, irmã, antes de tudo isso, você é escolhida do nosso amado. Você é noiva de Jesus. E o noivo está voltando. E o seu melhor amigo, conselheiro, o Espírito Santo, já está gritando: eis que o noivo vem, eis que o noivo vem. E eu te pergunto: a sua lamparina está cheia? Nessa tarde eu te faço essa pergunta: você está cheia? Porque muitas das vezes nós falamos assim: eu já aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Se Jesus voltar ou se eu morrer, porque Deus está voltando antes para algumas, eu vou subir. Já aceitei Jesus. E os frutos do Espírito Santo? Quais são os frutos do Espírito Santo? Amor, mansidão. Você tem praticado esses dons? Você tem obedecido o ID que o Senhor tem te enviado? Ou sua cabeça está tão voltada para os problemas, está tão voltada para a guerra que está acontecendo no mundo, e nós estamos esquecendo da verdadeira guerra, que nós não pertencemos a este mundo. Nós não pertencemos a este mundo. Temos que orar, sim, para as pessoas do Brasil, porque o mundo jaz o maligno, a palavra de Deus fala. Querendo ou não, vai acontecer. Nós temos que orar para as vidas pelos brasileiros. Nós temos que orar pelos portugueses, nós temos que orar pelos espanhóis, nós temos que orar lá para os africanos, pelos chineses, por vidas. O Senhor preocupa-se com vidas, porque tudo o resto vai ficar para trás. E o Senhor tem nos chamado. E eu faço esse apelo hoje para você. Eu deixo essa indagação para você sondar o seu coração e fala: Pai, meu cântaro está cheio do teu óleo. Eu tenho buscado aquilo que o Senhor tem me pedido. Eu estou preparada para o Senhor chegar. Eu estou santificada, Senhor. Eu estou santificada, Pai. Se eu estiver cheia de ferida, porque o Senhor não vai buscar uma noiva cheia de ferida. Se eu estiver cheia de feridas, cura-me, Senhor. Comece a clamar ao Senhor onde você estiver. Há poder nas nossas palavras. O inimigo tenta nos calar de todas as maneiras. Aquelas que têm costume de orar, de guerrear, sabe o poder da oração, sabe o poder quando nós proclamamos no mundo espiritual, quando nós abrimos a nossa boca, soltamos a nossa voz. Você sabe que o inferno estremece mesmo. O Senhor nos deu autoridade. E muitas das vezes nós achamos que nós não temos força para orar, nós não temos força para clamar,
E até no nosso silêncio, nós podemos clamar em espírito, até o Senhor nos fortalecer, a gente abrir a nossa boca e começar a falar. Até no nosso silêncio, no nosso gemido, nós conseguimos clamar. E o Senhor nos ouve. Mas quando o nosso coração está ligado ao dele. E eu faço esse apelo para você, para que aquelas que querem mesmo estar com o coração ligado a de Deus. Rebeca, em hebraico, significa ligada. Significa laço. Aquela que promove união. É lindo demais, né, gente? É coincidência? Né? Não, é Jesuicidência. Nada na palavra de Deus, nada é em vão. Nós começamos a estudar, quando você começa a estudar e ler a palavra de Deus, você vai descobrindo coisas, o Espírito Santo começa a te revelar coisas que você nunca imaginava. Meu Deus, Betuel, casa de Deus. Rebeca significa ligação. Eliezer é o Deus, conselheiro, é o Espírito Santo. Você começa a ligar as coisas que desde Gênesis, Apocalipse, o Senhor fala da noiva. O Senhor fala de nós, o tempo todo a palavra de Deus fala de nós. Fala do amor dele por nós. E você não é diferente, você é filha. É essa palavra que eu deixo para você nessa tarde. E que o Espírito Santo de Deus venha te envolver de uma forma sobrenatural, que você venha ter sede de falar com Ele, que você possa sentir a presença dEle no seu quarto, que é onde a gente mais busca, que possa ser palpável a presença de Jesus, que você possa sentir a direção dEle daquilo que você deve fazer, aquilo que você deve falar, como você deve agir. É esse o meu clamor para a sua vida nessa tarde, em nome de Jesus Cristo. Que você não seja fria, que você sinta, que você não seja apenas a plateia, porque hoje em dia o que mais tem é plateias. As pessoas assistindo, os outros recebendo a unção, a glória, e você ficando para trás. O que mais está tendo hoje em dia é plateia. Nós ficamos assistindo as pessoas cheias do Espírito Santo de Deus e a gente sentado lá, nossa, que lindo, né? Que legal. Nossa, que bênção, né? É só isso. O Senhor está te chamando para você entrar na nuvem de glória. Você fazer parte disso. E cada um o Senhor fala de uma forma diferente. Amém? Vou convidar vocês, a todas aquelas que puderem. Eu sempre gosto de fazer isso, porque eu vejo que cada dia que passa, o Senhor me mostra o poder da oração. E muitas das vezes o inimigo tenta calar nossa voz, nos jogar desânimo, principalmente quando não somos nós que estamos na frente, a gente está assistindo, a gente fica aquele desânimo, e o Senhor está te chamando para um confronto mesmo, é para guerrear mesmo. Eu vou convidar você, todas vocês, para abrir o seu áudio e começar a clamar pelo Espírito Santo de Deus, porque, como diz a palavra de Deus, aquelas que tiverem fé, como aquela mulher que teve o fluxo de sangue, ela tocou Jesus diferente e saiu o poder de Jesus. A sua fé vai exalar o poder de Deus sobre a sua vida. A sua fé vai exalar o poder de Deus na sua vida. Às vezes a gente pergunta, nossa, aquela irmã ali quando abre, quando ela ora, o céu desce. Não, é a fé. Ela crê que Jesus está aqui e está movendo. Igual a irmã, acho que a Grace Cláudia, que estava com dor. Ô, Grace, eu creio que o Espírito Santo vai visitar você neste exato momento e vai curar você. Você vai sentir queimação onde está doendo, porque o Deus que nós servimos, ele diz que nós faremos obras maiores que ele nesta terra. Nós não somos dignas, mas se ele falou, eu creio. É este poder que eu creio. E o Senhor está querendo usar você, mulher. Chega de idolatria, sabe por que o Senhor não está usando as pessoas como ele queria usar? Porque se uma pessoa orar e o braço crescer, as pessoas vão idolatrar aquela pessoa que orou e não aquele que fez o braço crescer. E não aquele que fez o braço crescer. É o Espírito Santo de Deus, o mover dele, o poder dele é poderoso. E ele tem chamado a gente para essa fé, porque quando nós conseguimos sentir o que realmente nós somos, gente, os céus e a terra se movem. E o Espírito Santo de Deus, ele está esperando o coração da noiva.
se abrir, se entregar, porque o Espírito Santo de Deus tem algo muito lindo para fazer na terra. Mas primeiro é necessário quebrar todo jugo, toda vaidade. É necessário tirar as feridas, é necessário tirar o perdão, é necessário limpar o coração de mágoas profundas desde a infância. O Espírito Santo quer nos mover, o Espírito Santo quer nos quebrar, quer nos limpar, porque o que Ele tem para fazer, realizar na terra, através da igreja, é algo muito lindo, é algo muito grande. Então, abra os seus áudios agora e experimenta o mover do Espírito Santo de Deus aí na sua casa. Porque aquelas que tiverem fé, aquelas vão sentir. Pai amado, nós estamos aqui diante de cada coração, cada mulher aqui, o Senhor sonda, o Senhor conhece. Deus, aqui há profetas, aqui tem mulheres missionárias, aqui tem evangelistas, aqui tem mulheres que você usa, Senhor, até para fazer comida. Sobre nós, aqui tem mulheres cheias de dor, derrama da tua unção sobre nós, Jesus. Pai, o Senhor venha derramar, Pai, abrir as portas dos céus, Pai, clamando a tua unção, o alto da cabeça até os pés, ó Pai, que possamos sentir a tua presença, Pai, a tua presença, Pai, vem que nos acalenta, que nos conforte, Pai. Faça dele de glória. Através de nós, ó Pai. Estamos, ó Pai, estendendo nossas mãos pelos enfermos, ó Pai, pelos demônios, ó Pai, porque a autoridade do teu nome, ó Pai, nos dá, Pai, essa autoridade, ó Pai. Cada mulher dessa reunião vai agir no possível, vai agir daquilo que elas acham que é impossível para ti. O tamanho do Deus que ela tem, toda a incredulidade, toda a religiosidade, quebrando em nome de Jesus Cristo, Pai, toda tristeza de coração, Deus que está intercedindo, oramos, repreendemos em nome de Jesus, acorda as coisas, Oh Deus, tenha compaixão, misericórdia, tenha compaixão, Pai, Deus, através da vida dela, tira a morrição, quebra a mentira. Em nome de Jesus, Estamos respaldados pelo Senhor, declarar aquilo que Deus colocar no seu coração. Tem o teu Espírito, Espírito Santo, perdão sobre as pessoas. O Espírito Santo agora está trazendo o coração Tenha de compaixão, nomes de pessoas, memórias, grandes virtudes gravadas na sua vida, para além de Jesus Cristo, Deus vai tirando, quebrando todas as cadeias, quebra, Jesus, todas as cadeias, sobre a vida dessas pessoas. Santo tem agora, Senhor, dar a cada uma delas, ó Pai, a direção certa. Clama tua intervenção, Canta lá, e anda lá. Deus, agora colocamos agora a vida das eu preciso, Senhor, do teu Espírito. Vai de encontro com a sua filha, Senhor. Nós não sabemos, ó Deus, o que ela tem passado, mas o Senhor sabe, sonda. E eis aqui a tua igreja, a tua noiva. A tua palavra fala, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, o Espírito Santo está ali. E nós cremos. E nós agora, como igreja, como corpo, colocamos a vida da Silvia agora, Senhor, na tua presença. Em nome de Jesus. Deus vai, Senhor, tocando no seu corpo físico. Toca na sua alma. Vai, Senhor, movendo, Senhor. Vai fazer vontade na vida da tua serva. Aleluia, Jesus. Não permita que o inimigo, Senhor, faça nada que não for da tua vontade. Em nome de Jesus. Toma agora, Senhor, o seu coração, as suas emoções, em nome de Jesus Cristo. Vai agora tirando, Senhor, toda palavra, Senhor, maligna sobre os seus ouvidos, e que ela possa somente ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai.
A tua igreja, Senhor, levanta com ele. A tua igreja levanta este clamor, porque nós aprendemos, Senhor, como está escrito na tua palavra. Pai. Eis o meu Senhor, toma a mandamento. mente da tua Amém. filha, Pai. Amem uns aos Toma a outros mente como a ti dela, mesmo. Jesus. Este é o meu mandamento. Espírito de confusão. Interceda e Espírito sinta a de dor do morte. teu próximo. Interceda e sinta a dor do teu próximo. Recantalaia, xerebalassuri, andalás. Buscai primeiro o reino de Deus. O reino de Deus são vidas. O reino de Deus são vidas. O Senhor fala, busque primeiro a vida e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você começa a interceder, a orar por aqueles que o Senhor tem colocado no seu coração, Ele cuida da sua casa, Ele cuida da sua família. E Ele não é Deus, Ele não é Filho, Ele não é coração da tua maravilhoso. filha, as O Senhor emoções da te tua prometeu, filha. Ele fez a promessa de cura, de libertação. Ele assim fará, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós entregamos esta tarde nas tuas mãos. Nós entregamos cada família aqui representada. Em nome de Jesus. Oh, Pai, até os animais de estimação. Eu quero agora, Senhor, entregar nas tuas mãos para que o inimigo não venha tocar. Em nome de Jesus, oh Pai. A nossa casa pertence a Ti. Os nossos filhos pertencem a Ti. Os nossos maridos pertencem a Ti. Nós agora, Pai, em nome de Jesus, consagramos a nossa vida no Teu altar. E encha-nos com Teu óleo a cada dia. Enche-nos com Teu óleo a cada dia. Em nome de Nos Jesus. chama de madrugada. Oh Deus, nós estamos aqui para ouvir a Tua voz. Nos Nós chama temos de usado madrugada, contigo, Pai. Senhor, para que o Senhor venha nos preparar ao Teu encontro, porque o Senhor está voltando. Em nome de Louvado Jesus, seja nos Ele, santo chama, nome. Senhor. Alcança as vidas que estão precisando na área da saúde, em nome de Jesus. Que elas possam ter uma experiência sobrenatural contigo. Que ela venha convidar o próprio Jesus para estar ali. E Aleluia, ver, Senhor, ela sendo Jesus. curada por ti. Em nome de Jesus, ó Pai. Nós te agradecemos por essa oportunidade. Te louvamos, ó Deus. Em nome de Jesus. Aleluia, ó Pai. Amém, Senhor.